1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, nos ensina, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Pedro escreveu na sua primeira e segunda carta, ele escreve aos que estão chamados forasteiros, a que estão dispersos pela perseguição dos judeus e do Império Romano contra os irmãos, e a perseguição era ferrenha. Então os irmãos precisavam de algum conselho prático para eles viverem, e Pedro escreve essa carta então, firmado no que estava acontecendo com aquelas pessoas, porque muitos cristãos da época tinham sido escravos, e os seus donos continuavam tratando eles como escravos, e Pedro fala para eles assim: não é assim não, agora são cristãos, trata conforme o crer de Cristo. Então nós vamos meditar essa noite sobre um título bastante propício para nós neste dia: conservando uma consciência pura diante dos revés da vida. Conservando uma consciência pura diante dos revés da vida. Presta atenção no verso 13 e 14, que Pedro diz aqui, qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Sofrimentos, e livramentos do nosso dia a dia fazem parte do viver. Você percebe aflição, às vezes dos próprios familiares, às vezes de pessoas que trabalham com você, às vezes no trânsito, alguma coisa, e você tem realmente essas aflições. Só que o sofrimento e o livramento do dia a dia fazem parte da vida. E nós cristãos, muitas vezes, nós indagamos a Deus: mas Senhor, por que comigo? Irmãos, nós não somos diferentes de ninguém, só que nós temos uma diferença. Nós temos conosco um que nos guarda e nos protege e espera de nós a glorificação. Porque quando a Bíblia fala em tudo dar graça, essa vontade do Pai é nesse momento. Porque dar graças a Deus no momento de lazer, no momento de alegria, isso é fácil. Mas dar glória a Deus no momento de tristeza, de dor, de angústia, não é fácil, é só para o cristão realmente. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Então Deus não impede que todas as coisas externas nos tragam sofrimento, mas Ele está sempre ao nosso lado para nos sustentar.
Olha, Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, você sabe disso. Mas foi lá na cova que Deus estava com Daniel. Deus não impediu os 3 jovens ser jogados na fornalha de fogo ardente, mas foi na fornalha que o 4º homem estava lá para livrar os jovens. Mesma coisa somos nós, irmãos. A mesma coisa somos nós. Virão tristeza, não estou desejando não, mas vai vir. Você não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos. Mas é nesse momento que estejamos preparados para enfrentarmos de cabeça erguida. O John Knox, no século XVI, esse homem de Deus, que tanto se fala nesse homem, ele disse uma frase para mim e para você assim, ó: com Deus ao seu lado, o homem está sempre em maioria, somente isso. Com Deus ao seu lado, você está sempre em maioria, não se preocupe não. Veio as dificuldades, as adversidades, veio os problemas, veio as lutas, mas se Deus estiver com o seu lado, a vitória é certa. A vitória é certa. Porque Deus está com você, Deus está conosco. Então nós vemos mais uma coisa aqui nesse versículo 13. Deus nunca abandona seus filhos quando eles fazem a sua vontade. Ó, o versículo 13 aqui, ó. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Se eu faço o bem, o camarada pode até tentar fazer o mal, mas não vai conseguir, porque Deus está do seu lado. Pode levantar calúnia, como levantou contra Daniel, pode levantar calúnia com os 3 jovens da Babilônia, mas não vai acontecer nada com você, porque Deus está com você e está do teu lado para te proteger. Agora, as pessoas hoje, irmãos, vivem um evangelho, e esse evangelho moderno é o evangelho do triunfalismo, sabe? Eu sou, eu tenho, eu quero, eu busco, eu almejo. Irmãos, tudo isso pode ser bom, mas nós temos que estar preparados também para os revés da vida, porque com certeza poderão acontecer. Uma outra coisa que eu aprendo nesse versículo agora 14 é o seguinte: a possibilidade de sofrimento por amor a Cristo é real, mas com Cristo em nós jamais seremos vencidos. Verso 14 diz assim: mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Lembra lá em João 14 que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração. Crês em Deus, crê também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Crê em Deus, crê também em mim. Se Jesus é Deus e é o Filho de Deus que morreu por mim, me salvou, você acha que Ele vai me abandonar no meio da tempestade? Não, na tempestade Ele vai estar lá comigo. Vai estar com você. Ué. Agora, essa convicção muitas vezes, nas adversidades, para você preservar essa consciência pura, é que falta, porque na hora da luta, muitas vezes nós clamamos por socorro errado. Às vezes clamamos por socorro pelo Senhor, nós clamamos por pessoas e clamamos às vezes até por outras questões. Mas aprendemos mais uma coisa no verso 14: quando você faz o bem e recebe o mal em troca, Deus está do seu lado para fortalecê-lo. Você fez o bem, alguém tenta fazer o mal para você, quem vai estar do seu lado é Deus, contra a pessoa que tentou fazer o mal contra você. Lembra o caso do Amã lá, que tentou matar o Mordecai enforcado? O que aconteceu, irmãos? A forca foi para quem? Para Mordecai ou para Amã? Para quem fez a forca? Não se preocupa não, estão falando de mim, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa, entrega na mão do Senhor. Não ache suas mãos não, que você vai perder o direito. Deixa nas mãos do Senhor. Quem vai agir é Ele que te defende, é Ele que te guarda, é Ele que faz. Agora tem muitos cristãos que falam, né, aquela tese do italiano, né? Jesus dá 5 minutos. Não perde nem 1 minuto não, que você pode perder a sua bênção. Não faz isso não, toma muito cuidado. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 14 aqui, irmãos? Quando você faz o bem e recebe o mal em troca, Deus está do seu lado para fortalecê-lo. Pedro está nos exortando a gastarmos nossa energia em prol do Evangelho de Cristo. Não gasta sua energia com coisa à toa não, gasta sua energia com o Evangelho de Cristo, porque muitas vezes intriga, contenda, demanda é para você gastar tempo em não pensar na sua salvação. E aliás, nesses tempos que estão vivendo, muita gente está gastando o tempo ocioso com muitas coisas inúteis e não estão preocupados com a salvação.
O cristão é alguém que tem que estar preocupado com a sua salvação. John Owen dizia no século XVI o seguinte, que a vida cristã é como uma planta, tem que ser cuidada, regada e adubada. De que maneira você rega a sua salvação? Com lágrimas. Você vai regar com água e com lágrimas. E aduba com o quê? Com oração. Você alimenta a sua alma, alimenta com a oração. E isso é importante para nós cristãos. Temos certeza que a nossa alma está alimentada e que a nossa alma está saciada pelo poder de Deus. Então, o que mais eu aprendo aqui, irmãos, esse versículo 14? Se sofremos pelo que é certo, o julgamento é do Senhor. Minha vingança e darei a cada um a sua recompensa, diz o Senhor. Não tenta fazer bobagem, não, porque tem muita gente que fala assim, não, fez, vai pagar. Não, deixa assim, deixa na mão do Senhor. O Rodrigo perguntou para mim, pastor, o senhor recebeu daquele rapaz lá? Já faz quanto tempo? Já uns 10 anos ou mais. Na época era um bom dinheiro, mas agora não tem mais nem valor, né? E é apóstolo, hein? Apóstolo. Ainda bem que ele é apóstolo, sou pastor, não posso fazer nada com o apóstolo, né? É, irmãos, é desse jeito, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, irmãos. Aí você fez eu lembrar, não é um só não, é dois. É 2 apóstolos que estão me devendo. Se sofrer pelo que é certo, o julgamento do Senhor, deixa na mão do Senhor. O Deus que faz a recompensa. Minha recompensa, como diz Deuteronômio 32:35, e darei a cada um quando revelar aos pés. Você está escorregando para o inferno quando você toma atitude pelas suas próprias mãos. Que mais eu aprendo nesse versículo 14? Não tem mais, verso 14, Cristo é a nossa defesa, não tenha temor, você tem um escudo, você tem fortaleza, que nós lemos aqui nessa noite, na leitura devocional aqui, lá em 2 Samuel 22, também está em Crônicas também, o mesmo texto, e o mesmo texto também está no Salmo 18, é o mesmo texto. Que Deus é nosso escudo, fortaleza, Deus é a baluarte, tantas coisas. Então você tem um Deus que cuida de você, que protege, que trabalha em teu favor. Não age pelo teu impulso, não age pelas tuas mãos. Entregue na mão do Senhor. Amém, irmãos? Olha o que eu aprendo aqui do versículo 15 ao versículo 17. A vida cristã e o caráter dos filhos de Deus. Primeira coisa, a vida cristã e o caráter dos filhos de Deus. Vamos aprender aqui desse versículo 15 ao verso 17. A vida do cristão deve ser santa. Olha que diz o verso 5. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Lá dentro do coração, Jesus domina o meu coração. Ele faz tudo em favor da minha vida. Então eu tenho que santificar a Cristo para Ele trabalhar em meu favor. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 15? Os cristãos devem consagrar a Cristo em seu coração. O que é consagrar, irmãos? É fazer um altar para Jesus morar. Fazer um altar para Jesus morar no nosso coração. Dia e noite é Jesus sentado no meu coração. O meu coração está em Cristo, eu sou de Cristo e vivo para Cristo. Que mais eu aprendo esse versículo 15 aqui? Devemos ter nossa vida preparada para darmos bom testemunho de Cristo. Versículo 15. Antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você é bobo, você é tonto, você vai deixar barato? Não, eu deixei para Jesus resolver a questão. Só isso. Deixei para Jesus, é Ele que vai resolver essa questão. Eu não sou tonto, não sou trouxa, não. Eu sou um cristão. Quem vai me defender é o Senhor. É isso que Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos. Hoje as pessoas, cristão, levam cristão para a justiça e viram uma confusão danada. E Pedro sempre exortou sobre essa questão, não fazer isso. Embora tenha casos e casos, tá certo? Mas esse caso aqui não. Vos pedir a razão da esperança. Devemos estar sempre prontos para darmos resposta convincente da nossa fé em Cristo. Resposta da nossa fé em Cristo. Resposta convincente. Convencer as pessoas que você é cristão realmente.
pelo teu agir, pelo teu falar, pelas suas atitudes. Você vai mostrar para as pessoas que você é diferente. Agora o versículo 16, irmãos, olha que Pedro escreve aqui: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Primeira coisa que eu aprendo aqui: devemos, como cristãos, mantermos uma conduta acima da crítica. Eu não quero pegar no pé de ninguém, mas o cristão deve viver de uma maneira para ninguém apontar o dedo. Porque, irmãos, o que mais as pessoas fazem é apontar o dedo para nós. Esse é crente. Hoje você vê aí, né? Depois que eu recebi uma notícia do diácono Luciano aí, que o irmão da igreja batizou, da nossa igreja, não, de uma outra igreja aí, batizou a filha na igreja católica, para mim não tem mais escândalo nenhum. Está tudo certo. Como é que um crente, irmãos, vai pegar uma filhinha inocente, de um ano, menos de um ano, e levar na igreja católica para batizar? Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é complicado. Isso é complicado, irmãos. É isso que Pedro fala aqui, irmãos. Devemos, como cristãos, mantermos uma conduta acima da crítica. Conduta. Você tem que ser uma pessoa de caráter cristão realmente. E infelizmente o século 21, essas questões aqui ensinadas, porque isso aqui, essas epístolas, veja bem, desde Hebreus até Judas, são chamadas epístolas universais, doutrina para a igreja de todas as épocas. Então essas doutrinas são esquecidas por muitas pessoas. Então hoje o que mais existe é igreja para tudo quanto é sabor e gosto. É de tutti-frutti a hortelã, você escolhe. É como você pegar lá na prateleira do mercado, lá, você escolhe qual a igreja que você quer e o que você quer comer. E hoje está desse jeito assim. Então nós vemos aqui uma outra coisa, verso 16. Em nossa consciência não pode haver acusação de nós mesmos. Como diz o salmista no Salmo 4, verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me fez bem. Da minha consciência tranquila, vou dormir, vou roncar, porque eu não tenho nada que impeça a minha consciência a descansar. Eu estou tranquilo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Agora, quando a nossa consciência nos acusa, irmãos, aí complicou, hein? Aí não tem sono, não vai pedir remédio para o médico, não. Vai se consertar com Jesus que acaba o problema. Isso aí é tudo certinho. Isso é Bíblia Sagrada. A nossa consciência não pode haver acusação. Os cristãos que sofrem fazendo o bem, a providência divina julgará. Versículo 17. Porque melhor é que padeça fazendo o bem, se a vontade de Deus, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, os cristãos que sofrem fazendo o bem, a providência divina julgará. Quem vai julgar é Deus. Você tem vários textos da Bíblia Sagrada que você vai encontrar Deus julgando retamente aos seus filhos, aos seus escolhidos. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 17: devemos ser firmes e inabaláveis diante das adversidades da vida. Firmes e inabaláveis diante das adversidades da vida. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Ser firmes e inabaláveis diante das adversidades da vida é só para um cristão verdadeiro. Já contei aqui, vou retornar a contar novamente. Eu trabalhei numa empresa há muito tempo e trabalhei numa das fábricas da empresa, e tinha lá um empilhador que era um endemoniado. E tinha um irmão Manuel, ele, a vassoura varrendo lá, que era a fundição, que deu aquela sujeira danada, e ele evangelizava todo mundo. E esse empilhador, ele falava com o empilhador zombrava dele. E um dia esse empilhador estava tão endemoniado que passou com a empilhadeira em cima do pé do irmão Manuel. E passou por depósito mesmo. Passou mesmo assim, que ficou a biqueira de aço sapato, ficou no taco da fundição, que fundição não pode ser piso, tem que ser taco. E o irmão Manuel desse com a vassoura na mão: glória a Deus, eu posso perder o meu pé, mas eu não quero que você perca a sua vida. Mas não perdeu o pé não. Eu posso perder o meu pé, mas não quero que você perca a sua vida.
Só que não adiantou nada a oração do irmão Manuel, porque esse empilhador se enforcou. Foi castigo de Deus? Não, irmãos. Simplesmente Deus deixou ele na mão do inimigo. Quando você toma a atitude em suas próprias mãos, você vai estar dando brecha ao adversário. A Bíblia diz que o adversário anda no nosso derredor como um leão procurando. Achou uma brecha, ele pega. Agora, se ele não achar a brecha em você, ele vai pegar outra pessoa, que já está do lado dele mesmo, e ele vai fazer o que ele quer com ela. Não é castigo de Deus. Não, a pessoa já estava na mão do capeta. O capeta simplesmente executou o plano dele. E é o que mais acontece com as pessoas aí. Então, irmãos, toma muito cuidado. Os cristãos, e veja bem, devemos ser firmes e inabaláveis diante das adversidades da vida. Você deu um tropeção, arrancou a unha, glória a Deus. Não arrancou o dedo, está tudo bem. Se nascer a unha, nasce. Se não nascer, coloca um esmalte em cima, aí está tudo certo. Irmãos, nós cristãos temos que estar preparados para as provas da vida, porque senão, irmãos, nós vamos começar a questionar a Deus: por que, Senhor? E aí você vai os porquês juntos, separados, com chapeuzinho, sem chapeuzinho, e assim por diante. E o que mais vai na sua cabeça é por quê, e é o que mais tem é por quê também. Outra coisa, irmãos, agora aqui no versículo 18 ao 22, Pedro vai falar do ministério de Cristo e a morte de Cristo, e esse texto aqui é complicado. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí e você anote bem isso aqui. É o que a gente encontra na aplicação da mensagem, realmente, no esboço feito conforme o original. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade e na carne, mas vivificado no Espírito Santo. Veja bem, Pedro faz questão de lembrar a nós que o sofrimento de Cristo foi projeto de Deus em nosso benefício. Olha, quero lembrar vocês que o que Cristo sofreu foi em favor de vocês. É por isso que vocês têm que estar preparados, porque Ele já sofreu por vocês. O que mais eu aprendo nesse versículo 18 aqui? Pedro nos lembra do sofrimento dos justos pelos injustos. Você não tinha direito à salvação. Agora, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, imputado em nós a sua obra, nos salva. O justo pelos injustos. E agora, quando aceitamos o sacrifício de Cristo, é chamada a redenção, a reconciliação. Somos adotados como filhos de Deus e agora nós tornamos justos. Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O cristão, quando é justificado, tem paz com Deus. Mesmo diante das adversidades, a paz de Deus exerce algo em seu coração. Como diz Paulo aos Filipenses, ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações livres de pecado. Você não vai entender nunca a paz de Deus como o amor de Deus, porque isso é que faz parte do caráter de Deus. Mas o Espírito Santo toca no teu coração, te dá paz porque é a paz de Cristo, e mostra para você o amor de Deus através do sacrifício de Cristo. Então Pedro fala exatamente para nós lembrarmos o sofrimento dos justos pelos injustos. Que mais eu aprendo nesse verso 18? O perfeito sacrifício de Cristo é que nos leva a Deus, porque Jesus pagou um preço que ninguém poderia pagar se fosse Ele mesmo, o Cordeiro Pascual perfeito, para pagar todo o pecado da humanidade. Somente Ele, nascido como homem, Deus, viveu como homem nesse mundo, mas não cometeu pecado como homem, viveu e morreu sem pecado para nos salvar. Que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? Agora você vai ver aqui nesse versículo 19 aqui, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Irmãos, se você começar a estudar sobre isso aqui, você vai ver cada barbaridade que você fala assim: meu Deus, esse povo é doido, não é possível não. É possível, só tem uma colocação: esse povo é doido. O qual também foi e pregou o espírito em prisão. Veja bem, pregou o espírito em prisão. Pedro quer dizer assim: proclamou sua vitória sobre os adversários. Ele proclamou a sua vitória sobre os adversários. Quem são esses adversários, irmãos?
Versículo 19 você vai encontrar aqui, ó, pregou espírito de prisão. Alguns comentaristas, veja bem, eles dizem assim, a interpretação tradicional da maior das igrejas evangélicas e do credo apostólico, a interpretação tradicional é que entre a morte e a ressurreição de Cristo, anunciou a salvação dos fiéis do Velho Testamento, conforme Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Vamos colocar aí na tela, Mateus 27, 52 e 53. Olha o que diz os dois versículos aí, para você gravar bem. Essa é a interpretação correta das igrejas sérias. E abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 50 e 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tudo nos dá a entender é o seguinte, quando Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. No Velho Testamento, até o dia que o Senhor foi crucificado e entregou a sua vida em favor dos perdidos, se morreu por nós, até aquele dia as pessoas que morriam iam para o Hades. Eles ficavam lá aguardando esse dia, todos eles, porque enquanto Jesus não ressuscitasse, ninguém ia ressuscitar. Por isso que Paulo escreveu as coisas e fala assim, ó, Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Depois nós todos seremos ressuscitados juntamente com Ele. Depois do dia do arrebatamento da igreja, vamos ser ressuscitados juntamente com o Senhor. Então o que acontece aqui? A tradição, a mais notória, a que dá mais crédito, conforme o credo apostólico, é que Jesus proclamou sua vitória sobre seus adversários. É a interpretação tradicional que entre a morte e a ressurreição de Cristo, anunciou a salvação dos fiéis do Velho Testamento. Aqueles que esperavam lá, porque se você começar a ler Hebreus capítulo 11 e 12, sem uma interpretação dogmática da sua mente, você vai entender que lá fala assim, e todos esses morreram sem alcançar o quê? O céu, porque estavam esperando Jesus ressuscitar, para eles subirem para o céu. Então, olha que privilégio que nós igreja temos, irmãos. Nossa, eu falo, irmãos, a igreja é algo, quando você começa a ler sobre a questão da igreja, a igreja é algo extraordinário. É por isso que Paulo fala assim lá em Efésios, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus desde a fundação do século. Olha, a igreja é um plano eterno de Deus que está firmado no coração de Deus, e Deus vai deixar a sua igreja perecer? Não. Ele está conosco, pois Jesus falou assim, irmãos, Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora você vai encontrar nesse versículo 19 aqui, você vai ver que foi lá e pregou, para que eles foram mortos na época de Noé, e depois aquela coisa, outros falam, né, que foi lá pregar, para que estavam dormindo o sono da alma, para despertar, deixa para lá, mas a tradução é essa, proclamou sua vitória sobre os adversários e anunciou a salvação dos fiéis do Velho Testamento. O que mais eu aprendo nesse verso 19? Alguns comentaristas dizem que o Espírito de Cristo estava sobre Noé. Olha só, pega esse versículo 19 assim, ó, no qual também foi pregou os espíritos em prisão. O Espírito de Cristo estava sobre Noé pregando e condenando aquelas pessoas e mostrando para eles exatamente que eles estavam condenados. Alguns também sustentam que Cristo foi ao inferno proclamar sua vitória e dar a condenação final dos anjos caídos. Irmão, você acha que Jesus precisa ir no inferno para condenar? De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum, mas tem quem diga, e defende, e briga, e tem polêmica na rádio, e você fica ouvindo, um atacando o outro, sustento que foi inferno, proclamar a vitória, a condenação final dos anjos caídos. Os anjos estão condenados, Judas fala, Pedro também fala sobre isso, que já estão condenados, não existe salvação não. Quem foi para o inferno, meu irmão, nesse inferno que está hoje só aquecendo aí, porque o inferno verdadeiro ainda vai acontecer, que é depois do julgamento do trono branco,
está lá, o que Jesus falou? Na parábola do rico e Lázaro: quem está lá não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá. Existe um abismo, e esse abismo aí, meu irmão, Deus não vai jogar seus filhos lá não, a pessoa vai se quiser. Qualquer que seja outra interpretação correta, essa passagem nos mostra que as boas novas de salvação têm alcance limitado, o alcance de Deus é limitado. Agora, que uma coisa é que Satanás viu na crucificação de Cristo, quando Jesus estava gemendo e chorando lá, a vitória dele, e quando Jesus estava clamando: Eloi, Eloi lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Ele estava fazendo festa no inferno? Estava, só que ele não conhecia a parte final da história, que era o triunfo do Senhor Jesus Cristo em favor dos perdidos em todas as épocas que professaram o nome santo do Senhor. Porque desde Adão até o último ser humano, todos serão salvos pelo sangue de Cristo. Porque Apocalipse fala assim: quem são estes? O anjo perguntou para João. Não sei, Senhor. Esses são aqueles que venceram pelo sangue de Cristo na grande tribulação. Esses são que venceram pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é eterno, é imutável. Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O sangue de Cristo já existe, salvando desde Adão aqueles que professavam a Deus. Por isso que você vai encontrar o Espírito de Cristo trabalhando no Velho Testamento em favor de muitas pessoas. E quando você pega o livro de Juízes, então você vai revelar que quando o Espírito Santo vinha sobre aqueles juízes, eles faziam coisas notáveis, memoráveis, e que hoje nós não buscamos avivamento, irmãos. Eu estou orando insistentemente para Deus mandar o avivamento, o derramado do Espírito Santo, para nós fazermos grandes coisas nesse mundo. Nós precisamos fazer grandes coisas. Outra coisa, irmãos, quando fala que desobedientes e rebeldes contra a longanimidade de Deus, versículo 20 agora, fala aqui sobre isso: os quais outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Desobediente e rebelde contra a longanimidade de Deus receberam a condenação final, proclamada por Cristo. Olha, vocês não receberam a salvação através de Noé, não entraram na arca, também não vai ter salvação não. Vai ter jeito não, não tem jeitinho. Jeitinho só tem no Brasil. A palavra de Deus não dá jeitinho para ninguém, irmãos. Ela nos ensina que Deus é justo. Quando você pega o Salmo 97, versículo 12, você vai ver assim: o trono de Deus é feito de duas coisas: justiça e fidelidade. É o Deus que é justo e é fiel. É o Deus que não muda. É o Deus que é eterno. Então vamos ver aqui: o espírito de prisão é uma referência aos seres sobrenaturais e não a almas humanas. Eu estudei bastante sobre essa questão aqui, porque o que mais fala são as pessoas que estão no inferno e querendo salvação, e Jesus foi lá e muitos saíram, do inferno. Irmão, nada disso. Espírito de prisão é a referência aos seres sobrenaturais e não às almas dos seres humanos. Vocês vão ficar aí, vocês estão condenados, porque Deus condenou. Deus não revoga a sua lei. Deus não revoga a sua lei, não. Deus não muda a sua lei. Deus falou, está falado, irmãos. A palavra de Deus não volta atrás, não. A palavra do homem pode voltar, mas de Deus não. É por isso que eu fico preocupado. Pastor, Deus está mandando fazer isso. Está mandando? E depois a pessoa quebra a cara, quebra a cabeça. Cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso. Deus não muda a sua palavra. Verdadeira figura, Pedro nos ensina que o batismo é um símbolo de purificação dos pecados cristãos. Verso 21, que também como uma verdadeira figura, agora nos salva, batismo não despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a pregação de Noé, a salvação pelas águas, mostra exatamente o que? Mostra para nós uma figura do batismo que hoje nós fazemos. Enterra o velho homem, surge um novo homem. Falando nisso, os irmãos orem. Ontem começamos uma classe com 3 jovens para batismo, dia 12 de outubro. Então os irmãos orem para esses jovens aí. É o Mateus,
o Douglas e o Vitor. São 3. Mateus, Douglas e Vitor. Então, dia 12 de outubro, nós vamos fazer o batismo desses jovens aí. Deus venha fazer algo na vida deles. E tinha um quarto, né, Luciana? Mas o pai não quer que o filho batize. Deixa para lá. Vamos caminhando aqui. Então, o que eu aprendo mais nesse versículo 21? As águas do batismo não salvam. Ela não salva. Batismo não salva ninguém. Batismo é apenas o quê? Uma demonstração que eu sou uma nova criatura e publicamente estou confessando a minha novidade de vida. Agora sou cristão. Só tem uma igreja aí que o batismo dela salva, né? Mas não salva não, irmãos. De jeito nenhum. A salvação somente em Cristo. Então as águas do batismo não salvam, mas indica a remoção dos pecados pelo sacrifício de Cristo, na fé dos que creem em Cristo. Você vai dizer assim, ó, eu creio no sacrifício de Cristo, é a remoção dos meus pecados, porque a Bíblia fala, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, novo ser, nova mente, nova postura, tudo se fez novo. Essa é a doutrina bíblica. Esse é o fundamento da palavra de Deus. Que mais eu aprendo nesse versículo 21? Na consciência dos santos, em Cristo está o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. Na consciência dos salvos, em Cristo está o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. A nossa consciência não pode sair o sacrifício de Cristo. Semana de Santa Ceia, vou lembrar que se domingo você está à mesa com Ele, que Ele morreu por mim, padeceu por mim, sofreu por mim, deixou a sua glória lá no céu para vir neste mundo aqui, ser humilhado, ultrajado, mal falado, porque falaram mal dele, falaram que ele expulsava demônio até pelo Beelzebu, o Deus dos demônios. Mas ele seguiu a sua vida e fez tudo em favor de mim e de você. Semana de Santa Ceia, não pode sair isso da nossa mente, irmãos, o sacrifício de Cristo, porque se nós, irmãos, esquecemos o sacrifício de Cristo, outra coisa toma o lugar da nossa consciência. Se nós não tivermos Cristo em nosso coração, outra coisa toma o lugar de Cristo em nosso coração. Você já pensou, irmãos? Tem nada contra ninguém, contra torcedor nenhum não. Você já pensou se os cristãos fossem fiéis como os corintianos? Hein, já pensou? Sair de casa lá, Jesus, Jesus, Jesus. Entrar na igreja, Jesus, Jesus, né? Porque quem pegou trem ou pega trem aí, dia de jogo, meu irmão, olha, você tem que escolher os vagões, porque senão você, olha, no meio daquela torcida você sofre, hein? Se você é cristão, você sofre. Devido à vibração deles. E os cristãos hoje perderam a vibração, irmãos. Não tem mais vibração, sabe? Aquela chama, aquele amor. Deus me salvou, glória a Deus, Deus me salvou. Que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? O efeito da obediência, das ordenanças de Cristo, o batismo de Santa Ceia, traz consciência de toda a obra executada por Cristo, bem como de sua exaltação e glorificação. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo está sujeito a Cristo e nas mãos de Cristo. A igreja está sujeita a Cristo e nas mãos de Cristo. Nós nunca podemos esquecer disso. É o que Pedro está ensinando os irmãos naquela época, ensina para nós hoje, irmãos. Tudo está nas mãos de Cristo. Nós temos que ter essa obediência à ordenança de Cristo, ser batizado e tomar a Santa Ceia e ter com certeza que a obra executada por Cristo na cruz do Calvário fez um grande efeito transformador no meu ser. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que fazia coisa errada, não faz mais. É nova criatura em Cristo. Concluindo, irmãos, no sofrimento de Cristo por nós, vemos nossa salvação e vitória. É no sacrifício dele que eu vejo a minha salvação e vejo a minha vitória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala uma frase, e eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia, glória a Deus.
versículos 55 e 56, 57. 1 15, 55, 56, 57, assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo faz essa pergunta: onde está? Quem está em Cristo já não morre mais, passa de uma vida para outra, passa de uma vida ruim para uma vida boa, uma vida com Deus, com gozo de Deus. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A vitória foi consumada por Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. O inferno não tem mais vitória sobre a nossa vida, a não ser que nós abandonemos a nossa fé. Mas se formos fiéis, como diz aqui o versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O pecado é o aguilhão é aquele ferrão que cutuca para você fazer a coisa errada. Mas Paulo diz aqui no verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A tua vitória já foi conquistada, só depende da sua fidelidade para com o Senhor. Então a realidade do sofrimento de Cristo não pode ser apagada da nossa mente. A realidade do sofrimento de Cristo não pode ser apagada da nossa mente, porque através dele eu tenho a vitória da minha vida. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, o Senhor. Oh, irmãos, como isso é importante para nós cristãos. E para encerrarmos definitivamente, Cristo sofreu para nos conduzir a Deus, purificando nossos pecados, porque sem a purificação dos pecados, nós não poderíamos estar diante do Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós cristãos e continue nos abençoando e nos fortalecendo cada dia mais nossa fé, para juntos, irmãos, estarmos eternamente com o Senhor. Eu quero louvar